Olá, bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Antes de mais nada, gostaria de dizer que este vídeo foi feito com muito carinho, pensando em você, aluno e aluna, que devido a essa situação que estamos vivendo, encontra-se longe da sua escola, longe do seu querido ou da sua querida professora de matemática. Neste vídeo, apresentaremos a definição de equação de segundo grau e veremos com exemplos contextualizados como solucionar alguns tipos de equações de maneira fácil e rápida. Mas antes disso, não posso deixar de fazer um apelo muito importante. Se você gostar deste vídeo e desejar que o conhecimento se espalhe, não deixe de curti-lo, se inscreva no canal e divulgue nas suas redes sociais. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento. Iniciemos com a definição. Uma equação de segundo grau é aquela que pode ser expressa da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais conhecidos com a diferente de zero e x é uma incógnita real. A primeira dúvida que talvez possa ter surgido seja o porquê da condição de A ser diferente de zero. Note que, se tivéssemos A igual a zero, o termo ax ao quadrado seria nulo e assim cairíamos na equação bx mais c igual a zero, que sabemos ser de primeiro grau. Os valores de x que satisfazem a equação são chamados de raízes. Já o conjunto formado pelas raízes é o conjunto solução da equação. Vejamos um primeiro exemplo que envolve equação de segundo grau. Suponhamos que precisamos desenhar um quadrado cuja área é conhecida. Digamos que sua área seja 144 centímetros quadrados. Bom, para desenharmos este quadrado, precisamos conhecer a medida de seu lado. Para isso, vamos representar tal medida pela letra x. Sabemos que a área de qualquer quadrado é dado por lado vezes lado. Neste caso, x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Vejam que, por um lado, sabemos que a área deste quadrado é x ao quadrado. Por outro, ela mede 144. Então esses dois valores aqui são iguais. E com isso chegamos na equação x ao quadrado igual a 144. Note que esta equação é sim uma equação de segundo grau, pois podemos escrevê-la da forma um número que multiplica x ao quadrado, mas como não tem o termo x, significa que o valor de b é zero, menos 144 igual a zero. Sendo assim, solucionar o nosso problema e conseguir desenhar o quadrado, basta resolver essa equação de segundo grau. Vejam que nesse caso é simples, porque nós precisamos determinar o número que ao quadrado é igual a 144. Então nós temos dois valores. O primeiro é o 12, pois 12 vezes 12 é 144. O segundo é menos 12, porque menos 12 vezes menos 12 é 144. Mas será que esses dois valores são solução para o nosso problema? Veja que não. Como o x representa o lado de um quadrado, significa que o x é uma medida e, portanto, ele é um valor positivo. Sendo assim, a única solução para o nosso problema
é x igual a 12, apesar de que esta equação possui duas soluções reais. Muito bem, mas como que a gente encontrou esse 12? Veja que basta tomarmos a raiz quadrada de 144, ou seja, considerar a operação inversa da potencialização, que é a radiciação. Então, se tomarmos o x como sendo a raiz de 144, obtemos o 12. E se tomarmos o x como menos a raiz de 144, obtemos o menos 12. Na realidade, isto é válido para qualquer valor de C, número real não negativo. Ou seja, sempre que tivermos uma equação de segundo grau da forma x ao quadrado igual a c, com c positivo ou igual a zero, as soluções serão dadas por x igual a raiz de c e x igual a menos raiz de c. Note também que se c for um número negativo, tal equação não possui solução real, pois raiz quadrada de número negativo não está definida no conjunto dos números reais. Agora, veremos um exemplo que envolve uma equação de segundo grau, onde o número c é igual a zero. E o problema é o seguinte: encontrar um número tal que o seu quadrado seja igual ao seu triplo. Vamos começar denotando este número que desejamos encontrar por x. Veja que o exercício envolve o quadrado deste número. Bom, se o número é x, o quadrado de x é x ao quadrado. E o exercício também envolve o triplo do número. Se o número é x, o seu triplo é 3x. E a condição que temos para encontrar esse número x é que o seu dobro seja igual ao seu triplo. Então veja que com isso obtemos a equação x ao quadrado igual a 3x, o qual podemos expressar dessa maneira: uma equação de segundo grau, onde o número a, que é o número que multiplica o x ao quadrado, é 1, o número b, que é o número que multiplica o x, é menos 3, e o c é o termo independente, que é 0. Muito bem, então resolver o nosso exercício se resume em calcular essa equação de segundo grau. Veja que os dois termos têm x. Sendo assim, podemos colocar o x em evidência. Com isso, ficaremos com x menos 3. Tome cuidado neste momento que, ao aplicarmos a distributiva da multiplicação, temos que retornar à equação inicial. Vamos verificar se de fato isso está acontecendo? Então, primeiro, x vezes x, que dá o x ao quadrado. E depois, x vezes menos 3, que dá o menos 3x. Legal. Então, isolamos corretamente. E esse produto deve ser igual a zero. Note que chegamos no seguinte: o produto de um número real por outro número real, dando zero. Para resolver isso, vamos usar uma propriedade que nos diz que, se x e y são números reais, tais que x vezes y é igual a zero, então x é zero ou y é zero. Usando essa propriedade aqui, nós chegamos que ou o x é zero ou o x menos 3 é igual a zero. E com isso chegamos no nosso conjunto solução.
Os números que satisfazem as condições do exercício são o 3 e o 0. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu comentário ali embaixo e não perca o final dessa história. No próximo vídeo tratamos da fórmula de Bhaskara e com ela resolvemos qualquer equação de segundo grau. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.